Quer dizer, não sei se é dia de jogo hoje. Eu jogo ao Sporting. Não, jogou o Benfica. Pronto, agora já sabem quando é que gravámos isto. Olá, mais uma vez. Explica às pessoas porque é que não publicámos nada a semana passada. Eu ia saltar essa parte, eu não sequer ia fazer... Explica, então, porque agora temos os fãs cheios de Ai, perguntas. os fãs. Porquê é que vocês não publicaram na semana passada o vosso vídeo habitual à segunda-feira? É muito simples. Não aconteceu nada no mundo. E agora a sério, sem enganares as pessoas, sem tentares enganar, pensas que és quem? O Pedro Nuno Santos? Vá. Fiquei doente. E como sou eu que edito, não dava. Mas eu agora vais aprender a editar e acaba-se essas... Ai pá, os homens têm que fazer tudo hoje em dia. Pá. Antigamente as mulheres coitadinho. trabalhavam, hoje em dia não querem fazer nada. Fogo. Coitadinhos. Caímos completamente como uma civilização. Portanto, neste episódio vamos ter de cobrir 2 semanas, basicamente. Claro que vai ser sempre um bocado condensado, como já é habitualmente, então agora vai ser ainda um pouco mais, mas nem por isso menos interessante. Portanto, vamos já passar, eu nem sei falar, tipo, eu estou fora 2 semanas e já nem sei fazer isto. Já passa lá. Para a nossa rúbrica do costume, que é Alerta #CM. Pedro, ainda sou eu a editar este. Portanto, eu não vou fazer zoom nessa pose que tu Quando for acabaste de eu fazer. a fazer a edição toda, ela até vai chorar. Pois vou, literalmente. Ora. Então, Ora, o que é que andou... ora. Isto é bullying. Pois é. Isto é Bullying bullying é necessário, concertado. pessoal. Então, o que é que se tem passado no mundo nas últimas 2 semanas? Destacámos aqui, para começar, uma notícia que nos remete à França relativamente às prisões francesas que foram atingidas por disparos, incêndios, isto é ótimo. Mas pronto, que houve vários incêndios ao mesmo tempo, ou seja, que foram várias prisões ao mesmo tempo, quase, provavelmente, até foi combinado, para criar algum impacto. Já viste como é que está o estado de França? Pois, parece que foi um ataque coordenado, quase que faz lembrar o início de uma ofensiva militar. E, alegadamente, terá sido perpetrado porque os alegres causadores deste tipo de desacatos junto das prisões francesas, acho que não saíram de lá sem deixar uma assinatura para... O quê? Tipo os wet bandits do Exatamente. Home Alone? Para garantir que toda a gente sabia quem é que tinha feito aquilo. Que se trata de um grupo aparentemente de extrema-esquerda, anarquistas. Sim, porque eles acham que as prisões é a maior forma de opressão do Estado. Claro, porque não existem crimes na ideia desta gente. Não há crimes. Eu só gostava que se fizesse uma experiência social em que, assim, um pedaço de terra relativamente grande, onde houvesse algumas infraestruturas e eles fizessem lá a cidadezinha deles, onde seria imposto aquilo que eles acham que é o melhor. Portanto, a ausência de Estado total, a ausência de prisões, a ausência de condenações, a ausência disso tudo. Queria ver quanto tempo durava e quantos é que rapidamente mudavam de opinião. Já aconteceu. Aonde? Aconteceu em Seattle, aqui há uns anos. Não foi há muitos. Mas testaram, foi isso? Quer dizer, não foi tipo do género. Vamos fazer uma experiência social, ver como é que resulta isto não haver estado num bairro da cidade. Não, simplesmente houve motins porque eles lá... A polícia deu um tiro em alguém, provavelmente, foi algo do género. Eles fizeram um motim nas grandes cidades norte-americanas. Uma delas foi Seattle, estado de Washington, portanto, costa oeste. E uma parte da cidade, um bairro específico, na altura, porque a polícia não estava a conseguir responder a tudo ao mesmo tempo, porque de facto é que não era só em Seattle, era em várias cidades, e a polícia não tinha meios para lidar com tanto desacato ao mesmo tempo. Então o que é que esses organizadores comunitários fizeram? Nessa tal zona que começaram por chamar Capitol Hill Autonomous Zone, porque é aparentemente uma zona chamada Capitol Hill. Portanto, como a polícia não conseguia chegar lá, deixou de haver Estado. E como aquilo estava uma série de desacatos continuamente e nunca mais acabavam, o que é que eles fizeram? Experimentaram então, in loco, o que é uma comuna anarquista. Literalmente o que eu estava a sugerir. Exatamente. Agora. Obviamente correu pessimamente. O choque. Então, como é que acabou isso? Rapidamente, em vez de termos uma comuna anarquista em que os indivíduos se coordenavam entre si, os indivíduos se coordenavam entre si de forma livre e não havia opressão por parte do poder instalado, o que acontecia? Obviamente que isto trouxe uma situação de grande insegurança
E o que é que começou a acontecer na zona? Bom, começou a acontecer aquilo que acontece sempre que há um vazio de poder, é que os pequenos poderes surgem. Os chamados líderes de pequenas milícias passaram a ser basicamente os donos daquilo. Então aquilo passou a ser uma zona de guerras de gangues. É isso que eu ia perguntar, se era tipo máfias, gangues... Sim, portanto, em vez das pessoas estarem, como eu disse, a coordenarem uma ação de forma pacífica entre si, naturalmente que o vazio de poder foi preenchido pela forma mais base de organizar a força que existe, que é gangues. Claro, mas eu acho que essas pessoas, os anarquistas, pecam em várias coisas, mas uma que para mim parece óbvia, que é, eles devem achar que toda a gente, no mundo ideal deles, iria pensar como eles. Mas como isso não é a realidade, obviamente é preciso uma ordem, é preciso um Estado, nem que seja para assegurar a propriedade privada e a segurança. É o erro número 1 dos anarquistas, tanto Exato. anarquistas de direita como de esquerda. Sim. É que, em termos psicológicos, são pessoas muito engraçadas. Porque têm... Já são pessoas que são muito desconfiadas do poder no geral. Isso é uma coisa boa. Sim, acho que coisa devemos boa. ser atentos. Exatamente, porque é bom ter esse espírito de contrariar o poder instalado só porque ele é o poder instalado. Porque quando o poder instalado se sente demasiado confortável e não é contrariado de forma nenhuma, surgem as tiranias. Portanto, é bom que haja pessoas que tenham esse espírito de ser contrários ao poder instalado para que ele nunca fique demasiado confortável. Concordo. Só que os anarquistas chegam ao extremo de, como desconfiam de tal forma do Estado ou do poder instalado, acham que eles é que vão conseguir, eles que nunca são uma parte significativa da população, são uma parte muito minoritária, é que vão conseguir derrubar o Estado e depois todas as pessoas vão ser incentivadas pela falta de Estado a cooperarem umas com as outras. Errado. O que acontece precisamente é que as pessoas que são exatamente o oposto dos anarquistas, que não se sentem bem sem uma organização mínima que pelo menos organiza a violência. Isto é ciência política básica. E há muito mais pessoas assim do que anarquistas. Os anarquistas vão sempre perder. Porque enquanto os anarquistas vão tentar fazer as gestões horizontais das comunidades, vão sempre perder em termos de organização e utilização de recursos para aqueles que adotem uma postura e uma hierarquia que não seja horizontal, mas sim vertical. Porque o poder e a violência organizam-se de forma muito melhor se forem organizados verticalmente. E horizontalmente perdem sempre. Isso até se vê, eu acho que até já falámos aqui, isso até se vê nos animais. Ou seja, não racionais. Nós também somos animais. Em que há promoção de hierarquias, naturalmente. E isso devia querer dizer muito sobre a nossa tendência também para a hierarquia. Acho que explicaste exatamente porque é que a hierarquia, explicaste muito bem porque é que a hierarquia, de facto, permite que se controle e se gira melhor a questão do poder e da... Qual é que foi a outra que disseste? Era o poder e... Poder e violência. Sim, poder e violência. Por isso é que o Estado tem de ter o monopólio da violência. Voltemos à França. Porque é que isto é particularmente preocupante, o que acontece em França? Porque não é normal haver uma situação em que um grupo anarquista, seja ele qual for, em qualquer altura, achar que tem o poder suficiente ou até podemos admitir que eles acham que são impunes o suficiente para poder fazer ataques a prisões. E pela última notícia que eu vi sobre isso, não sei se é essa que tens aí, mas já tinham feito isso em 12. Não, é que eu tenho aqui ainda só vai em 7. Pronto, o mais recente que eu tinha visto era em 12 prisões no país inteiro tinham sido atacadas no espaço de 2 ou 3 noites. De forma coordenada. Mas eles acham que não lhes vai acontecer nada? Acham que vão conseguir andar aos tiros e a mandar coquetéis Molotov para dentro das prisões que vai estar tudo bem? Claro. Ninguém os vai prender, não vão ser perseguidos pela polícia, não vão ser condenados e Eu acho presos. que eles até podem saber que sim, que vão ser, porque eu não acredito que eles sejam assim tão estúpidos. Mas acredito que eles usem isso como arma de arremesso do género. Estão a ver? O Estado está a oprimir-me. Eu não posso estar aqui a fazer X ou Y. Sim, se calhar é uma tentativa de criar aquela profecia que se cumpre autonomamente. Mas chegar a este ponto faz-nos perceber porque é que em França a distribuição de poderes na Assembleia Nacional está tão polarizada. Temos neste momento 3 grandes grupos que não conseguem dialogar entre si, portanto ninguém consegue construir uma maioria neste momento.
uma maioria legislativa em França. Que reflete o Estado de França. Reflete a maneira como a França está radicalizada. E não venham com a história de que estão radicalizados por causa da Frente Nacional ou da Rassemblement Nacional agora. Pois. Não é por causa disso. Aquilo reflete, são tendências muito mais profundas na sociedade francesa. E, em parte, o Rassemblement Nacional é uma resposta dos nativos, digamos assim, de se insurgirem contra aquilo que vem como uma degradação a olhos vistos daquilo que é a qualidade do Estado em França e da paz social, que cada vez menos existe. Isto é assim que começam guerras. Sim, nem sequer estou a exagerar, porque claro que há muita gente que não tem noção disso, mas antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa, no século XIX, no final, estava a braços com crises deste género, de ataques à bomba que eram perpetrados por anarquistas. Portanto, normalmente, quando os anarquistas começam a fazer ações e elas surgem em catadupa, não é bom sinal. As coisas vão correr muito mal e não daí por muito tempo. Pois é bom que o Estado francês aperte agora o cinto e tente reaver alguma autoridade, porque de facto Sim, é assim. E começa a eliminar as causas da desagregação social em França. Muitas delas estão relacionadas com a grande imigração que tiveram durante tanto tempo e o facto desses imigrantes não estarem integrados. Não estarem integrados nem querem estar, mas já vamos a isso também. Não querem estar, não têm condições para tal, ou porque vêm de uma cultura que ativamente faz com que eles nunca sejam integrados, que são as culturas de origem. Isso assim é muito difícil ter uma coesão social. E por isso é que estas coisas acontecem. Claro. Mas a França, só agora para finalizar as notícias, já tem dado sinais, assim como o Reino Unido, como essa ausência de coesão social está a acabar por criar situações de muita instabilidade social. Quer dizer, eu acabei de me repetir, ou seja, a falta de coesão faz instabilidade social, mas tem-se manifestado violentamente, é isso que eu quero dizer. Sim. E isso sim vai gerar guerras, como tu estás a dizer, a não ser que algo seja feito. Sim, e nós aqui ainda não estamos a esse ponto, porque não temos o mesmo nível. Somos sempre os mais atrasados. Olha, neste caso ainda bem, porque podemos ver como é que vai correr e talvez se antecipem. Mas depois acontece sempre por cá e aqui toda a gente sabe o que é que vai acontecer no futuro porque temos os exemplos. Mas nunca querem saber, é tipo, isto é lá para os outros lados, não tem nada a ver connosco. Não vai dar. Passados 15, 20 anos está aqui e as pessoas estão tipo muito surpreendidas. Como é possível? Ninguém estava à espera. Epá. E sabes do que é que também ninguém estava à espera? Então, Sofia. As tarifas de Trump. É a segunda não notícia. Estavam à espera? Quer dizer, não estavam à espera. Se calhar é deste combate em que eles de repente sobem para 100 e tal % nas tarifas. Porque ele tinha falado... Mas foi só com a China. Sim, deixa-me concluir. Porque eu estou agora a passar à segunda notícia. Conclui, Sofia. Estás-me sempre a interromper, assim não dá. Que o Trump já tinha avisado, antes até de ser eleito, que imporia uma tarifa de 10%, portanto um imposto de 10% a todos os produtos importados nos Estados Unidos. Geral. Mas em relação à China, eu não sei se era assim tão evidente que, até pode ter sido, eu não sei, mas que ele queria, de facto, criar uma espécie de guerra comercial com a China. Ao ponto de, eles impuseram, já nem sei quanto é que foi a primeira, porque isto já começou há 2 semanas, a sério. Quanto é que foi a primeira tarifa? 20 ou 30 e tal %. Pronto, já vai em 125%. O que é que isto quer dizer? Que um produto, não é? Qualquer que seja o valor dele, depois tem de ser revendido dentro dos Estados Unidos a pelo menos mais 125% daquilo que já era. Mais do dobro. Muito mais do dobro. Então, uma coisa que custa $1 passa a custar quase 3, 2 e tal. É um aumento significativo. Bom, por lado, ainda bem que não falámos logo disto na semana passada. Porque... Não, foi propositado. Até falámos sobre isso, que era para vermos um pouco a evolução das coisas. Sim, exato, porque assim permitiu-nos ver a evolução. E eu creio que houve algumas pessoas que acharam que isto era o início de um realinhamento económico do mundo. No início eu fiquei assim, bom, talvez, não acho que seja o interesse do Trump fazer isso. E a maneira como as coisas evoluíram de facto deu-me razão. Eu não disse isto, não está gravado, mas vão ter que confiar na minha palavra, que eu sempre me pareceu que isto era muito mais uma estratégia negocial do Trump do que propriamente querer impor uma nova era de realidade geoeconómica mundial. Mas, por exemplo, é conhecido o seu protecionismo, porque ele é muito patriota e quer muito proteger
empresários e comerciantes americanos. Eu acho que isso tem mais a ver com o facto de ele ter aquele eleitorado que são os antigos operários fabris que perderam o emprego nos últimos 30 anos. Mas, por exemplo, uma das tentativas, um dos efeitos que ele quer tentar fazer com que aconteça com estas tarifas é, por exemplo, incentivar a que essas empresas que estão sediadas fora dos Estados Unidos ou cujas fábricas estão longe, para passarem a construir lá. Portanto, isto lá está, é para ver se consegue atrair essas empresas e de alguma forma ganhar com isso. Isso faria muito mais sentido se os Estados Unidos tivessem, neste momento, uma crise de desemprego estrutural. Não pois, tem. porque isso ia criar emprego. Exato. Sim. Porque não há necessariamente falta de emprego nos Estados Unidos. Pois. Podes dizer, mas há falta de emprego qualificado, há falta de emprego especializado nas fábricas. Ok, certo. Mas vai ser muito difícil adaptar o mercado de trabalho. É uma realidade em que, aparentemente, é esta agora intenção de reindustrializar à força e de forma rápida os Estados Unidos, quando não há mão de obra para isso. Será que estão a pensar que, com o advento da inteligência artificial, vão desaparecer empregos no setor dos serviços e eles vão ser absorvidos pelo setor industrial? Não aconteceu nada. Possivelmente. Se calhar isto é uma visão mais à frente de vamos perder empregos no setor de vendas, no setor... Aquilo que basicamente já pode ser substituído pela inteligência artificial. Que são muitas posições intermédias. É perfeitamente plausível estes empregos desaparecerem nos próximos 5 a 10 anos. Portanto, Trump, ou aqueles que o apoiam e que também ajudam a elaborar estas políticas de protecionismo, neoprotecionismo, estão a pensar que, estas pessoas vão ter de estar ocupadas de alguma forma, e uma das formas de ocupar é precisamente trazer de volta a indústria para os Estados Unidos para que as pessoas possam sair de um setor para ir integrar este. Pode ser. É possível, mas trata-se de uma visão muito... E se? Portanto, é mais uma possibilidade do que uma grande probabilidade. Mas, por exemplo, eu sei que tu não gostas de tarifas, mas daquilo que estive a ler e também estive a estudar, o resto das tarifas, aquelas que ele impôs ao resto do mundo, 10% no geral, a qualquer produto importado, na realidade não me parece que seja um valor suficientemente grande para desincentivar que estes países estrangeiros exportem para os Estados Unidos. Portanto, os que estão lá dentro vão ter de passar a vender um pouco mais caro. Portanto, vai criar inflação ou vai haver um aumento do preço das coisas generalizado. O que, em bom rigor, também pode ser benéfico para eles, dado que têm esse novo imposto. Ou seja, eu estive a ver não era um estudo, mas um artigo de opinião, em que dizia que o aumento dessas de 10% nas tarifas, aliás, a imposição de tarifas de 10%, assumindo que o consumo se mantém, seria um incremento de 8 mil milhões de dólares para o governo americano. Não é nada. 8 mil milhões de dólares, Epá, já tivemos déficit em Portugal que foi superior a isso. Sim, 8. Está bem, mas continuar, eu acho ainda assim que é muito dinheiro. Claro que para a escala americana pode não ser significativo, mas isto também te pode então levar a pensar que se 10% então não é significativo e continua e não desincentiva a importação destes produtos, então se calhar até pode aumentar mais. Pois já acho que não vai criar inflação coisa nenhuma. Porque isso é essa ideia que a inflação é o aumento generalizado dos preços. Eu sei que tu dizes que a inflação é consequência da desvalorização da moeda. Ora bem, se tu tens uma situação em que tudo o resto está igual, mas alguns produtos encarecem 10%, as pessoas não passam a ter, por magia, mais 10% de dinheiro para gastarem tudo o resto. Portanto, aquilo que gastam a mais nestes, sim, passam a gastar a menos nos outros. Portanto, não há aqui inflação coisa nenhuma porque não há um aumento da moeda em circulação. Esta é uma diferença fundamental. Mas depois, além disso, também há a questão de em que situação é que as tarifas podem ser benéficas. Porque tu disseste que eu não gosto de tarifas. E é verdade. Porque eu acho que uma tarifa, aquilo que está a fazer é, de forma artificial, aumentar a competitividade das empresas dentro do país. Em vez de estares a fazer um incentivo, ou a estar a dar um incentivo, ou a criar condições para que as empresas inovem, simplesmente estás a dar uma ajuda que é custeada pelos consumidores. Sim, acaba por recair sobre o consumidor. Sim. Exatamente, portanto, os consumidores é que pagam
e isto necessariamente não faz com que as empresas investam mais e se tornem mais eficientes. Mas eu admito que as tarifas, em certas situações, podem ser uma forma, sobretudo nas economias pré-industriais, de criar uma base industrial. Pois, E olhemos, não foi necessário, não estamos a falar de economias de mercado desde o início, mas estamos a falar de situações em que estes países tiveram, no início da sua industrialização, uma grande proteção face à entrada de produtos estrangeiros. E estou a pensar dois exemplos que são a China e a União Soviética. Que são um país... A União Soviética não era uma economia de mercado, nunca foi. Mas para conseguirem ter aquele crescimento industrial que tiveram muito grande no início, também tiveram que se proteger do comércio internacional. E por isso é que a União Soviética não foi afetada pela grande depressão dos anos 30. A União Soviética foi completamente imune porque a economia deles não estava nada... não estava relacionada com o resto do mundo. E a China começa a industrializar-se, não numa economia comunista planificada, mas numa espécie de semi-economia de mercado, mas começa a fazê-lo com um grande investimento interno. Portanto, como é que as medidas protecionistas podem resultar? É se tu tiveres ao mesmo tempo... Já são países grandes, portanto tem que ter um mercado interno muito grande. Sim, que justifique a criação de indústria própria. Mas, se queres que isto seja sustentável e que não seja um boom temporário e que depois desapareça completamente, como foi a União Soviética, que depois de 30 anos de crescimento também alicerçados no facto de terem de estar a criar produtos para alimentar a guerra, que estavam a lutar contra a Alemanha, tens de ter uma organização interna que faça com que seja desejável para a população poupar e investir. Que é uma coisa que a China, de forma muito menos possível do que no mundo ocidental, mas que tem, e que a União Soviética não tinha. Por isso é que a União Soviética, passado 30 anos, estagnou, e a China começou este grande crescimento nos anos 70, e ele tem continuado. Porque, apesar de não estarmos ao mesmo nível de proteção das poupanças, das possibilidades de investimento que temos no Ocidente, um chinês, hoje em dia, e já há várias décadas, pode perfeitamente enriquecer, portanto, pode acumular capital, e isso, obviamente, incentiva toda a gente a investir. E isto é a base de teres uma economia competitiva, e, portanto, se tu começas num cenário pré-industrial, usas políticas protecionistas e, ao mesmo tempo, permites que os investimentos sejam protegidos, podes ter um crescimento económico muito grande e criar uma base industrial que não tinhas. Mas eu duvido é que numa economia que já seja industrial ou pós-industrial, como as do Ocidente, isso vai trazer uma grande vantagem. Acho que não vai ser por aí. Só vai encarecer os produtos aos americanos. Sim. Vai-nos dificultar a nossa vida porque os europeus exportam muito, mas pronto, isso, eu admito que para os americanos isso não seja um problema. Querem lá saber se os europeus exportam ou não. A não ser que tenham algum tipo de organização geopolítica que privilegie a criação de riqueza nos outros polos do mundo. Mas isso está a acabar. Portanto, os americanos já não querem saber se os europeus produzem ou não, se são ricos ou não. Para eles já não faz diferença. Portanto, isso dou de barato. É pior para nós, claramente, porque nós estamos muito mais dependentes das exportações, porque o nosso mercado é cada vez menor, temos a população a envelhecer, novamente, aquele velho problema que nós estamos sempre a bater a tecla, mas é importantíssimo e tem de se resolver rapidamente porque não se começou a resolver ontem, tem de se começar a resolver hoje, que é, as nossas populações estão a diminuir e, obviamente, quem está a tentar utilizar o seu dinheiro da forma mais eficiente vai pensar porque é que eu hei de estar a investir em comprar máquinas e a estabelecer um negócio num bloco onde os consumidores são cada vez menos e mais pobres. Mas eles têm solução para isso, que até nos leva à terceira notícia de hoje. Então qual é que é a terceira notícia? Que é os imigrantes. Então, claro. Como é que não me esqueci dos imigrantes? Como é que não lembraste disso? Que aparentemente a AIMA, já agora, à parte, AIMA é um péssimo nome. Pois é um nome fraco. Muito fraco. CEF era um bocadinho melhor. CEF, assim, transmite força. Exato. A AIMA atualizou os dados. AIMA. E nós já tínhamos falado por alto dos valores dos imigrantes, em que tínhamos dito que há cerca de 10 anos era mais ou menos 400 mil em Portugal. E depois estávamos a mandar um número assim meio para o ar de 1.500.000. São 1.600.000 que estão em Portugal. Falhámos Vivem em Portugal, os imigrantes.
Fora os que já, entretanto, obtiveram nacionalidade. Fora esses, isso para mim, olha, tanto a crise demográfica é uma prioridade extrema, como a reversão dessa lei ou a alteração dessa lei onde só pode obter a nacionalidade em 5 anos. Isso para mim é escandaloso. Enfim. Mas espera, já estou a ouvir os arautos da imigração a dizer não, mas é importante termos, porque os imigrantes são jovens, têm idade de trabalhar, vêm substituir os portugueses naqueles trabalhos que eles não querem fazer. Se estamos a falar de sustentabilidade da segurança social e mais não sei o que, e sistema de pensões, os imigrantes vêm para trabalhar para contribuir, não sei o que mais. Tudo falso, tudo mitos. Não, e além de que muitos destes imigrantes que vieram vêm dessas culturas, precisamente estavas a dizer que acontece em França, que não se integram, nem querem integrar e promovem o oposto que seria uma coesão social. Exatamente, isso é que é o grande problema, porque para mim o problema não é necessariamente ser uma cultura diferente. Pois, claro, então... As culturas existem e faz parte da diversidade humana e faz parte da nossa riqueza cultural mundial e como espécie temos esta diversidade. Mas quando temos estas diferenças demasiado concentradas num único território, sobretudo quando essas diferenças são de grupos que, alguns de forma mais ou outros menos, hostil em relação à cultura onde supostamente deviam estar a integrar e não estão, vamos ter precisamente situações em que vai aumentar a falta de coesão social. E a falta de coesão social, o que gera é o maior inimigo da liberdade e da democracia, que é o sectarismo. O sectarismo político que nasce destas diferenças que podem vir uns tipos muito cosmopolitas dizer não, é tudo igual, o ser humano é todo igual, não há fronteiras, os países são invenções, não sei o que mais. Eles podem achar isso. E se fores até ao fundo da biologia, certo, somos todos seres humanos. Somos todos homo sapiens sapiens. Só que se há grupos que se percepcionam como sendo diferentes, não é por tu ires lá com um estudo científico dizer não, tu és igual ao teu vizinho que é mais claro ou mais escuro que tu, tem uma religião diferente da tua, tem hábitos diferentes, mas vocês são completamente iguais. A pessoa que vai ver este gajo que é um iluminado, olhar para ele e pensar, mas este gajo é burro, eu sou diferente do meu vizinho. E se demasiadas pessoas se consideram diferentes, mas iguais entre si, nesses tais grupos que depois se autossegregam, temos então aqui as sementes do sectarismo. E o sectarismo é precisamente aquilo que destrói qualquer democracia e liberdade. Porque quando tu tens um regime minado por sectarismo, sobretudo sectarismo étnico, ou cultural, ou religioso, tens precisamente estes grupos que a única forma que têm de conseguir ter algum poder para si é desmantelarem aquilo que, ou aquelas instituições que conferem à maioria, que inclui a eles também, essas proteções que normalmente as democracias dão. Porque se sentem diferentes e acham que estão a ser oprimidos ou algo parecido, e a única forma que acham que têm para recuperar dessa opressão e para é precisamente invertê-la. E por isso é que estas comunidades, quando têm líderes que dizem nós juntos vamos conseguir fazer face à maioria e vamos levar a nossa avante e não sei o quê, e é nisto que surgem os esquemas autoritários. Este é o maior cancro da sociedade livre, são os sectarismos. Mas eu acho que há várias coisas porque já estás a extrapolar para um nível mais profundo do que é que isto significa. Eu estou a ir ao fundo de porque é que nós achamos que a imigração descontrolada é má para a sociedade a longo prazo. Exatamente. E há aqui outro fator que também tem que ver com natalidade, que para já passar de 400 mil para bem mais do dobro, quase o triplo, não? Mais do triplo, exato, quádruplo, em nem 10 anos, e isto só com as pessoas que estão a vir de fora, por si só é preocupante, mas é mais preocupante ainda que estes imigrantes têm, em média, 3 ou 4 filhos por mulher, e os portugueses não têm, não acompanham. E isto é uma questão de matemática que ao fim de X anos, de repente são a maioria, e isso não é aceitável. Nós temos de conseguir reverter essa situação. Precisamente por causa disso que eu disse. Sim. É que eu vou além dessa noção de acharmos que já não estamos no nosso país. Que é verdade, mas é preciso ir além disso. Porque isso vai estar sempre a bater de frente contra aqueles que acham que não, isto é bonito, é viver no mundo multicultural. É que isso permite... Não é bonito viver no mundo multicultural se o resultado final é
É acabar ausência de com democracia. uma das culturas, que é precisamente aquela que já lá A estava. vigente, exato, que através de uma subversão Sim. do poder do Estado. Sim. E eu fiquei absolutamente. Como é que adjetivo é que eu posso usar? Incrédula com uma proposta do LIVRE, que está no seu programa político para este ano. Deve ser copy-paste do ano passado, não Mas interessa. um partido que não presta para nada. Eles propõem o alargamento do voto, do direito de voto, a imigrantes e refugiados. Ou seja, nem precisam ter nacionalidade portuguesa. Mas o que é Nada. isto? E eu nunca vi um partido tão abertamente e com tanta lata a promover a subversão do Estado a partir de dentro. Isto é traição, isto é urgente que se saiba o que é que este partido quer. Eles não gostam de Portugal, eles não gostam dos portugueses. Sim, são traidores. São Completamente traidores. traidores. E também tinha uma proposta que era, independentemente da nacionalidade dos pais, que era por cada sim. bebé que nascesse em Portugal recebia 5 mil euros. Pronto, era o turismo da saúde. Vinham cá todos ter filhos em Portugal para receber 5 mil euros Claro. e porem-se a andar. Portanto, a roubar os portugueses que trabalham Claro. para irem fomentar lá o que eles quisessem. Mas não são portugueses. Pá, mas como é que um partido pode ter, de forma tão ostensiva, este nível de antinacionalidade? Tipo, são anti-Portugal, eles são inimigos de Portugal. O LIVRE é um partido inimigo de Portugal. Com este tipo de propostas. Sim. São inimigos da nação. Não, eles rapidamente estão a passar para o meu partido mais odiado, que era Sim. o Bloco de Esquerda. É sempre na esquerda. Óbvio. Por isso é que também há muitos eleitores que estão a sair do Bloco de Esquerda para ir para o LIVRE. Para o LIVRE, claro. A porcaria é a mesma? Ou tem Sim, um nome eles são diferente? praticamente parecidos, só que o LIVRE é europeísta e o Bloco não. É uma grande diferença entre eles. O Bloco diz que não é europeísta, mas Sim, exato. eles querem... Mas chular. pronto, 1,6 milhões de imigrantes. O que é que achas que isto faz à nossa habitação, ao nosso sistema de saúde, às nossas escolas? Aliás, nós temos São os especuladores. Nós temos uns amigos Os especuladores é que fazem mal, os especuladores. É, Os especuladores. especulação É a especulação, imobiliária, a especulação especulação que antes não havia. Passou a haver Nunca. agora. Pois, realmente em 2013 os preços das casas nunca esteve tão baixo. Onde é que estava a especulação imobiliária aí? Especulação, não. Depois, devido a estes motivos, os preços começam a subir e nunca mais param. Aí voltou a especulação. Por amor de Deus. É só sempre desequilíbrio entre oferta e procura. Sempre. Especulação. A especulação é mesmo aquela desculpa de quem não sabe o que é que há de mais a tirar. Claro. Então manda este para o ar porque acha que a maior parte das pessoas vai ouvir especulação. Sim, é verdade. Epá, não é. E uma parte da coesão social que pode ser um bocadinho menos importante, mas na minha opinião não é, além do óbvio civismo, de saber estar em sociedade, é a língua, é falar português com o sotaque de Portugal. E nós temos uns amigos que estavam a queixar que a filha, uma das filhas deles, que na turma ela era a única portuguesa. Todos os outros eram todos brasileiros. Portanto, ela chegava a casa a falar com o sotaque brasileiro. E isto acontece nas escolas públicas portuguesas. Portanto, não é aceitável. Sim, é pátria irmã, sim, podemos ser muito amigos, mas essa minoria não deve sobrepor-se à maioria que é portuguesa e que fala português, com o sotaque português. Aqui, eu gosto imenso do Brasil. Não do país, porque eu nunca lá fui, não posso dizer que gosto de lá estar, porque não tenho essa experiência. Mas Eu gostava muito de ir. gosto imenso dos brasileiros, são de facto a nossa pátria irmã. Mas de facto, quando os brasileiros estão em Portugal, acho que até é muito melhor para a integração deles falarem com o nosso sotaque, porque os portugueses vão para o Brasil, rapidamente estão a falar o sotaque de lá. Mas é porque eu acho que os brasileiros sentem que não têm de o fazer. Eu sinto uma arrogância nesse aspecto, nesse sentido, porque nós portugueses somos muito afáveis, nós aceitamos as pessoas como elas vêm, então elas não sentem que têm de se esforçar para ser... Isso é a arrogância típica de países grandes. Exato. Mas eu faço este apelo aos brasileiros que eles não têm qualquer problema em se estar Não são integrados. todos. Eu já ouvi brasileiros que falam, por exemplo, estão ao telefone com os pais, falam com o sotaque brasileiro, mas de repente estão a falar comigo, já estão a falar com o sotaque português. Há disso também, mas são uma minoria. Pronto, portanto, os brasileiros é de todos os estrangeiros, que eu nem sequer considero os brasileiros estrangeiros, mas de todos os estrangeiros que há no mundo que possam viver em Portugal, são os que mais rapidamente se podem incluir. 90% da inclusão dos brasileiros é os brasileiros chegarem cá e deixarem de falar com o sotaque do Brasil. Era muito fácil. Passavam a ser considerados imediatamente portugueses por toda a gente, porque ninguém olha para um brasileiro, para a maior parte dos brasileiros, sem ouvir falar e vai dizer que é um estrangeiro. Um brasileiro que fala sem sotaque, praticamente... Sim, passa mais despercebido. Sim, está completamente integrado.
com muito poucas exceções. Que agora podem só dizer, tá bem, mas os que vêm cometer crimes, pá, alguns sim, Vem cometer crimes é deportação imediata. Exato, então, isso acabou. Eu também não sou... Isso não invalida. Os brasileiros podem perfeitamente integrar. Se não se integram, rua. Exato. Não tem que estar cá com coisas. Porque são brasileiros, é que preciso ter cuidado. Não, pá. Criminoso de rua, ponto final. Concordo. Mas a realidade é que podem integrar-se de forma muito mais rápida do que todos os outros, exatamente. Na verdade. É só fazer esse esforço. E por falar em brasileiros, eu quero aproveitar a deixa para passar à nossa próxima rubrica, que é... eu acho que é duplos padrões. Não tens aí o computador para orientar? Não, eu sei, só que eu acho que troquei a ordem. Nós costumamos fazer memória de elefante primeiro e depois duplos padrões. E hoje estamos a fazer ao contrário. A minha memória de elefante não está a funcionar porque eu não me lembro como é que costumamos fazer. Eu acho que a ordem é essa. No entanto, vamos começar com os nossos duplos padrões. Mas estou a gostar bastante da fluidez. Porque estamos a acabar um tema, eu dou uma palavra de ordem qualquer de forma aleatória e tu pegas... Mas que não combinámos. Não foi combinado, eu juro que não foi combinado. É o que eu digo, as minhas capacidades apresentadeira e comentadeira estão a crescer com este podcast. Daqui nada estás na SIC Notícias. Ai pá, não. Por favor. Pronto, no Now. É melhorzinho? Não, eu prefiro a SIC Notícias ou no Now. Na CNN? Não. Eu prefiro um canal português. Obrigada. Base. Estávamos a falar de brasileiros. E nos duplos padrões de hoje que eu quero trazer é uma notícia também desta semana que infelizmente é extremamente triste porque voltou a acontecer e porque se perdeu um português. Manu, um miúdo de 19 anos em Braga, foi barbaramente assassinado por um brasileiro que suja o nome dos bons brasileiros, na verdade. E qual é o duplo padrão que eu quero trazer aqui? Porque nesta rubrica nós costumamos pegar em situações aparentemente semelhantes, onde existe um tratamento diferente e tentamos perceber se faz sentido. Porquê? Porque se há estereótipos que se correspondem ou não, etc. E qual é o duplo padrão que eu quero trazer aqui? Revivando sempre a memória do Manu, que foi muito corajoso nessa noite. Ele enfrentou um gangue brasileiro que estava a minar as bebidas das miúdas no bar para fazer sabe-se lá o quê. Quer dizer, nós sabemos exatamente o quê. E por tê-los confrontado, eles acharam por bem assassiná-lo. Pronto. Este ato bárbaro teve 0 palavras de condenação e repúdio dos mesmos partidos que, perante um encostar de parede de uma dúzia de imigrantes, mereceram cravos, mereceram condenações públicas, mereceram... como é que se diz? Não sei o que queres dizer. Opá, obrigada pela tua ajuda, pá. Eu tentei, mas... Não tentaste sequer! Tentei sim, só que és tu que estás a falar, eu não consigo entrar na tua mente. Ao contrário do que as mulheres pensam. E que, eu por acaso não penso isso, mas isso é outra parte. E que, por exemplo, naqueles ataques que houve no Porto o ano passado, supostamente portugueses que entraram na casa de uns 20 imigrantes e que foram... na retórica da esquerda foi apenas e só um ato de racismo e de xenofobia, sem saber exatamente a fundo o que é que aconteceu, porque eu até acredito que possa ter sido só um conflito entre grupos, não era necessariamente porque eram estrangeiros, percebes? Isto mereceu repúdio do Primeiro-Ministro. Isto mereceu uma condenação pública a partir do Primeiro-Ministro a dizer que nós condenamos veementemente atos xenófobos, sem saber exatamente se o foi. Mas este, que foi um assassinato, não à luz do dia, ao contrário, à noite, mas um assassinato de um estrangeiro ou de um brasileiro para um português, 0 palavras. Pior, o LIVRE foi o único partido de esquerda que falou mais ou menos disto, e eles conseguiram contornar a situação dizendo que isto era um crime contra as mulheres. Era um crime de violência de género. Porque a morte do Manu veio de ele proteger as mulheres e por isso aquilo foi um ato contra as mulheres. Não, aquilo foi um homicídio de um homem para um homem. Ponto. Pá, o LIVRE realmente... Não presta, pá. É o pior partido que ali está. De facto, acho que vou ter de tirar o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda já nem sequer é relevante. E vai desaparecer agora da Assembleia. Agora vai passar a ser o LIVRE o pior partido, porque acho que nem o Bloco de Esquerda em tão pouco tempo conseguiu mandar tantas demonstrações daquilo que é o seu verdadeiro caráter de anti-Portugal. Mas é este duplo padrão. Mas é isto tendo também ao Governo, porque esta coisa do Governo... Quem é que era o Primeiro-Ministro quando foi essa questão? Foi o Luís Montenegro. Então, foi em 24. Já era o Montenegro? Sim. Pá, esta direita fraquinha que Muito tem fraca. medo de ser considerado mais à direita pela esquerda. Esta direita fraquinha que vive na sombra daquilo que a esquerda permite que eles sejam. Em vez de ser
sem qualquer tipo de pudor. Não, nós somos de direita e temos estas convicções. Não têm, são fracos. Portanto, achar que vai ser um governo PSD que vai resolver os problemas da imigração ou da falta de segurança, não vai ser. O PSD aprovou a via verde da imigração. Eles não estão interessados em controlar quem é que entra no nosso país. Mas este homem que assassinou o Manu em Braga já tinha sido condenado nos Estados Unidos por fazer parte de um gangue lá de não sei do quê. Atenção que isso não está comprovado. Não, eu achava que estava. Não está comprovado. Pronto, então vá. O homem foi entregou-se, só foi apanhado há 2 ou 3 dias. O alegado homicida. O homicida, sim. Sim, portanto, é apenas um suspeito. Calma, não estamos aqui a dizer que ele fez, não é? Está bem. Mas muitas vezes esses suspeitos vai-se a revelar mais à frente que são de facto os culpados. Mas percebes o que eu quero dizer? A mim revolta-me que morre um português assassinado barbaramente, 0 mensagens de repúdio, 0 alterações na... Isto já não é a primeira vez que acontece em Portugal. Claro que não, eu relembro cada vez o mais. que aconteceu no Centro Ismael ali, em Lisboa. Foram barbaramente assassinadas 2 portuguesas por um estrangeiro. Portanto, em nada mudou. O Estado português tem sangue nas mãos. O Estado português tem sangue nas mãos. Ambos os governos, de PS e de PSD, tem os dois. São as duas faces da mesma moeda. Pois é, o PS mais D, como eu já vi também. O PS mais D, exato. Portanto, não percebo esta diferença. Quer dizer, percebo a diferença de tratamento, tem tudo a ver com a ideologia, agenda e conveniências. Agora, que as conveniências deles são anti-Portugal, anti-portugueses e traiçoeiras, são. 100%. 100%. Não são. Eles não têm o nosso melhor interesse em mente. Se querem que Portugal e os portugueses tenham um futuro, temos que mandar embora rapidamente e em força. Sim, o nosso programa político prevê não só deportação, obviamente, de criminosos como este, que vão acabar por ser condenados, como criminosos estrangeiros que façam do pequeno crime, por exemplo, andar a roubar e coisas assim mais pequenas, que não seja, por exemplo, homicídios, façam disso um estilo de vida, porque isso também não é aceitável. Isso cria insegurança, cria instabilidade e não é desejável. Portanto, isso são partes que o programa político de Nova Direita defende. Fora com essa gente. Não, é que não contribuem para nada, não contribuem para a segurança social, desenganem-se, só contribuem para a estabilidade e eu estou farta da cartada da xenofobia, estou farta da cartada do racismo. Não se trata disso, trata-se de civismo. E se as pessoas não sabem estar, se não sabem cumprir as regras do ginásio, são expulsas do ginásio. Sim, não venham com coisas de racismo e xenofobia. Se forem alemães, é a mesma coisa, é fora. Claro que sim, é fora. Saber se são espanhóis, espanhóis, alemães, franceses. Se vierem para cá cometer homicídios, cometer crimes, não é só gente de países mais pobres e mais escuros. É também os branquinhos altos e louros vêm cá cometer crimes, é tudo fora. Agora, se... Temos que ser nós a pagar para estar a manter os meninos dentro das nossas prisões. Ainda por cima das prisões estão de férias. Exatamente. Nem sequer são obrigados a trabalhar, que também é uma proposta do nosso programa, que é os preços têm que começar todos a sustentar de uma forma ou de outra a sua estadia. Claro, porque senão somos nós que pagamos. Claro, senão é só dar de férias. Olha, somos nós que pagamos, estes homicidas que matam portugueses, pagamos o quartinho deles lá nos hospitais prisionais e nas prisões. Pois claro. É bela vida, tudo não acabar, é? Pá, tudo mandado embora. Rua, acabou. Eu estou mesmo sem tolerância para este tipo de coisas, que já morreram demasiados portugueses à mãos de imigrantes e não é assim. Não tem de morrer mais. Não tem de morrer mais. Acabou. Enfim, exalta-me um pouco porque irrita-me. Esta situação irrita-me porque parece que os nossos governantes estão assim, de olhos tapados, não se passa nada. Não é na casa deles, não é na casa deles. Claro, não é com eles, não é com os filhos deles. Vivem em comunidades super protegidas, em condomínios privados. Claro. Com escolas privadas, não há um político assim mais conhecido que não tenha os filhos na escola privada. Até os de esquerda, não é? Alexandre Leitão, Pedro Nuno Santos, Rui Tavares tem filhos na escola privada. É assim, ter uma lata. Mas é que se eles usassem o argumento de é para os proteger, para não estarem tão expostos, eu até dava meio razão, mas nunca usam esse argumento, é do género tal, porque não sei o quê, tipo, é apenas e só para não admitirem que preferem dar um serviço de... Não é educação, pá. Em português não sei. Eu acho que formação em português. Não, eles não querem misturar-se com o povo porque eles consideram-se acima. Claro, exatamente. Dizem que defendem, mas não tem nada a ver com o povo. Eles consideram-se acima, consideram que o povo é uma ralé. Exatamente. Se falarem mais do que 10 segundos com um político de esquerda e tentarmos ver a fundo exatamente o que é que eles acham, pá, eles veem, sobretudo estes da esquerda caviar, veem que o povo é ralé. Pois é. Aliás, eles não se querem misturar com a ralé. E por isso é que os filhos deles nunca estão na escola pública. Houve uma vez, perto daquele dia que fomos à Assembleia,
há uns Sim. meses. Não foi nesse dia, mas uns dias antes, ou o que é que foi, eu também estava por lá, porque estávamos a fazer uma coisa com o partido, de entregar, por causa da história do Sr. António, na moraria, e eu estava sentada cá fora, do lado de onde, onde os convidados entram, e os deputados também. Então eu vi imensos deputados a entrar e a sair, e principalmente a sair, porque já estava na hora do fim. E sai a Mariana Mortágua e vai para um carro e vai de chofé para casa. Ela não entra num transporte público. Uma vez? Alguma vez. Opá, Chofer, ainda por cima. E se ela vier com argumentos, porque eu sou uma figura pública, pode não ser muito seguro para mim, então admita que há problemas de segurança em Portugal. Pois. Isso é muito difícil. Pronto, mas já estamos a extrapolar. Não, mas acho muito bom ela ir de chofer. Foi. Aqui... Pai, não sei se era amigo ou não, mas era. Mas vamos aqui recuperar o caso quando eu vi o Jerónimo de Sousa no Boguinhas, à frente do Rato. Em Lisboa, sim. Em Lisboa. O homem a conduzir sozinho. Sim. Não ia cá de chofer. Mas nada. o político Jerónimo de Sousa é dos poucos que realmente acredita naquilo que defendia. E que, que vivia de acordo... Um homem do povo, sinceramente. Pelo menos aparentemente. Sim. Eu não conheço, mas aparentemente sim. Ninguém obrigava o homem a estar ali naquela altura. Não sei nem sequer era perto da Assembleia. Estava naquela altura a andar. O homem é alto, estava num carrinho minúsculo. Eu sei que o Jerónimo de Sousa é um homem do povo. Exato. E que não é por ser do povo que defende melhor o povo. Antes, pelo contrário. O comunista é horrível. Sim. O comunismo é o mais antipovo que existe. Mas o Jerónimo de Sousa não tinha esse asco pelo povo. Pois. Tem essa esquerda caviar. Essa esquerda caviar é imunda, é degradante, não contribuem com nada e depois é isso, acham que estão num pedestal e o resto é a plebe, é o povo. Contrariamente àquilo que eles dizem defender, por isso é que isto é tão revoltante. Sim, mas pronto, olha... A palavra mais usada por nós neste podcast para nos referirmos a essa gente é hipocrisia. Hipocrisia, traidores, enfim, já estamos devíamos fazer morte aos traidores. Não somos o MRPP a desejar morte aos traidores. Um bom partido que infelizmente está a desaparecer. Sabes também que mais desapareceu? Do nada. Mais uma transição fluida, impressionante. Eu estou incrível. Vamos passar à próxima rubrica, que é a Memória de Elefante. Próxima e última rubrica do dia de hoje. Hoje não há historieta. Nós já esgotámos todas as histórias interessantes que tínhamos para contar da nossa vida. Quer dizer, as histórias interessantes que podem ser contadas. Exatamente, que podem ser contadas. Porque há outras que as crianças não podem ouvir, não é? E estavas a falar de desaparecimentos, não é? Ora, sabes o que é que também desapareceu, assim, do nada, do nadíssima? Puf, do dia para a noite? Então? Covid-19. Eu não sei se os nossos ouvintes se recordam, mas... Lembra-se que houve uma coisa aqui há uns anos, chamada Covid-19. E se eles recordam-se? Eu acho que as pessoas não se recordam, e por isso é que estamos a trazer aqui a memória de elefante, não se recordam, é como é que de repente desapareceu. Como é que de repente deixou de se dar importância a um vírus tão fatal? É que uma pessoa morria de Covid porque era atropelada por um autocarro. Claro, então. Obviamente que morreste de Covid porque tinhas o Covid na altura em que foste atropelado e graças ao Covid é que morreste. Claro, porque se não tivesses Covid, tinhas visto o autocarro. Não, tinha passado por ti. Então a quem é que devemos este agradecimento especial por ter acabado com o Covid? Vamos ter que agradecer ao melhor médico do mundo que literalmente choveu, deu uma ordem e o Covid acabou. Acabou, desapareceu. Foi o Dr. Vladimir Putin. Dr. Vladimir Putin. Que transferiu os holofotes da imprensa todos do Covid. Exatamente. Para a guerra da Ucrânia. Pronto, e nós estamos aqui a rir e a brincar um pouco, mas foi efetivamente o que aconteceu. A partir do momento em que a narrativa e a percepção foi redirecionada, de repente o Covid já não era importante. Mas é que foi de repente, foi mesmo de 8 a 80. Aliás, ao contrário, de 80 a 8. Sim. E o que é que isto... Ao 8 não, ao 0. Ao 0? O Covid desapareceu. 8 porque havia sempre meia dúzia de pessoas, ainda há tipo meia dúzia que usam. O Covid desapareceu. Eu estive agora a ver, estava a preparar para isto e vi que portanto, a invasão começa a 24 de fevereiro de 2022. Exatamente. Pouco mais em abril, portanto, nem 2 meses depois, início de abril, a Ministra da Saúde decreta que já não é preciso máscaras para nada, que vai deixar os certificados de pureza vão desaparecer. Menos de 2 meses. Tal foi a queda da importância do Covid só porque o Dr. Putin resolveu invadir, que já deixou de haver transmissão, já deixou de haver doenças graves, pouco tempo depois já não se estava a publicar sequer as atualizações diárias dos infectados e das mortes e não sei o quê. Acabou de um momento para o outro. Exatamente, e é isso que me irrita, porque
aquilo que alegavam eles ser um vírus tão mortalmente fatal é ótimo, mas tão mortalmente pleonasmo eficaz. repetitivo. Exato. De repente, porque os holofotes, como estavas a dizer, mudam de direção, a percepção generalizada das pessoas também mudou. E isso irrita-me, porque nós, particularmente, fomos, entre aspas, vítimas dessa percepção coletiva que nos excluía. Nós não entrávamos em restaurantes, nós não viajávamos, não nós estávamos em restaurantes. até limitados em encontros de família fomos. Portanto, Sim, isto foi uma momento... loucura, foi uma loucura coletiva. E a partir do momento em que a percepção muda, afinal já nada disso importa e afinal já não há transmissão. Exato. Não, a transmissão sempre houve. Só que, e eu dizia isto frequentemente durante o Covid, as pessoas, porque estes números, e eu digo, alguma vez acompanharam alguma gripe assim? Ou algum vírus assim? Não, porque se calhar iam ficar igualmente escandalizados com os números. Não sabem. E isto, olha, isto enervou-me. Esta época foi qualquer dia aprofundamos até aqui. O autoritarismo que foi o Covid, a começar pelos certificados de pureza, porque tinhas de estar comprovado que estavas devidamente vacinado, tipo os cães. Foi Acho um que é absurdo. uma ótima comparação. Mas foi um absurdo. Tratar-nos como animais. Sim, nós fomos. Irracionais. A nossa liberdade, nós até temos uma amiga que foi limitada de votar porque já não sei qual era o motivo, ou porque não tinha uma máscara, ou porque não tinha o certificado, acho que o certificado foi depois disso. Mas tu lembras desta história dela contar? Que ela foi limitada de votar, e ela própria disse, sabem que vocês estão-me a impedir de um direito meu que é votar. Lembras dela contar isso? Tenho ideia, sim. Eu não me lembro exatamente o motivo, mas sei que foi nessa época do Covid e foi por um motivo relacionado com medidas de segurança, ou porque não podiam estar X pessoas, uma estupidez de todo também. E depois, outra medida estúpida da altura do Covid. Alguma medida tenha sido não estúpida? Boa pergunta. Outra medida absolutamente estúpida que estamos a recuperar agora nesta memória de elefante, a trazer tudo à tona, de repente, porque o que nós queríamos recuperar era como é que o Covid acabou, e agora estamos a relembrar até várias coisas que aconteceram durante essa época, foi a medida estúpida, mas estúpida, de limitar os horários, as janelas horárias onde as pessoas podiam ir ao supermercado, fazendo com que mais pessoas se acumulassem nessa janela horária. Aquilo foi um chorrilho de estupidez. Foi a medidas ridículas. Cada uma pior que a outra. É que essa medida era má por isso, mas também era má por outro motivo. Quem são eles para dizer quando é que eu tenho tempo para ir ao supermercado? Eles não sabem a vida das pessoas. Então, olha, não foi o povo português de todos os povos da União Europeia o que mais se vacinou? Também somos o país da União Europeia que mais gosta da União Europeia. Portanto, acho que isso diz muito sobre o nosso É o país Estado. que tem a maior tradição de ser... o que disserem, nós fazemos. É. Somos muito, muito fáceis de mandar. Mas não é só isso, sabes? Por isso é que também tivemos o último regime não democrático da Europa. Sim. É muito fácil mandar e as pessoas E as estavam pessoas habituadas e tudo bem. Sim, isso também se vê nos nossos níveis de abstenção. As pessoas não querem saber. Portanto, o que for será. Exato, os que mandem. Aqui há uns tempos, um dos nossos programas, eu falei de uma citação, depois esqueci-me de dizer qual é que era a citação. E depois fui ver e era do Miguel Torga, que era... Estamos a esquecer outra vez, é impressionante. Não, tu na outra disseste a citação em si, mas não disseste o autor. Não, eu nem sequer disse a citação. Pois... Agora está-me a falhar outra vez, isto é ridículo. Eu era aquela devo ter com Alzheimer. Não digas disparates. Mas era somos uma coletividade de revoltados pacíficos, uma coisa assim. Sim, eu acho que era essa a ideia. O povo português gosta muito de se queixar. Está sempre a dizer que está tudo mal, mas fazer alguma coisa para mudar. Não, este povo só se mexe quando... Só se mexe quando lhes dão ordem para se mexer. Sim, só alguém carismático, mesmo num grupo mais pequeno, conseguir ter essa captação, mas por si só, está cá o Estado, o papá para nos salvar. Exato. Enfim. Bom, não somos anarcas, mas definitivamente defendemos menos Estado na intervenção. Se querem que Portugal seja mais e melhor, os portugueses têm que começar por exigir mais deles próprios, nem sequer é do Estado. Exatamente. É deles próprios. Ou seja, os portugueses só se mexem quando têm uma figura minimamente carismática a conseguir comandá-los. É isso que estavas a dizer. Sim. Mas esperemos que isso mude, porque os portugueses vão ser muito melhor se deixarem de estar à espera do Estado para fazer demasiadas coisas. É isso. E tu estavas a dizer que uma parte dos portugueses serem assim também tem a ver com o facto de, durante muito tempo, o Estado ter obrigado os portugueses a serem assim. Concordo. Durante muito tempo o Estado foi demasiado pesado.
e esse peso faz com que as pessoas se habituem a uma certa expectativa social, e a expectativa social que temos hoje em dia é danosa para os interesses dos indivíduos e do coletivo, que é demasiado confiante numa estrutura que nem sequer é a mais eficiente para a maioria das coisas. Ora, nem mais. Por isso é que usam e abusam do vosso dinheiro, do nosso dinheiro e da nossa vida. Portanto, tenham confiança em vocês próprios, porque nós confiamos. Nós temos confiança nos portugueses, sabemos que os portugueses são capazes de mais, Claro, muito e que estão a mais. ser puxados para baixo por esta constrição constante que é patrocinado pelas autoridades públicas. Tem de acabar. Se queremos ser mais e melhor e viver de forma digna no nosso país, e que o nosso país seja cada vez mais forte, e que nos possamos orgulhar cada vez mais de sermos portugueses e de estarmos em Portugal, temos que acabar com essa camisa de forças. Bom, e com essa mensagem fascista, eu vou terminar aqui esta... Ui, fascismo. É fascismo querer que as pessoas sejam melhores, não é? Não, claro. É fascismo querer que o país não morra Claro. e sucumba. Mais uma vez, eu estou muito de redundâncias, enfim. Vamos terminar por aqui. Isto parecia aquela música. Termina por aqui. Não era assim. Não? Nós vamos ficar por aqui. Ficar. Ok, vamos ficar por aqui. Vamos voltar para a semana, se tudo correr bem. Boa Páscoa. Espero que tenham tido uma boa Páscoa, na verdade, porque isto sai depois da Páscoa. É verdade, espero que tenham tido uma Santa Páscoa. Nós ainda vamos acabar de ver a Bíblia do... Como é que ele se chama? Morgado? Rodrigo Morgado? Não. Ricardo? Ricardo? Não. Olha, um desses, é Morgado. Hot Jesus. Que blasfémia. Fiquem bem e obrigada por terem ouvido. Para a semana voltamos com mais um episódio no mesmo dia, à mesma hora. Tchau aí, pessoal. Joinha. Tchau! No way.